E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam firmes, progredindo sempre e indo em direção à jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal, aumentando a performance de vocês e usando esse espaço aqui como motivação e como aprendizado diário, tá? Abandone as más práticas, abandone a pornografia, abandone tudo aquilo que te puxa para trás. Aprenda a praticar retenção seminal, transmute essa energia incrível e eleve a sua vibração diariamente, tá? Vocês podem, vocês são espíritos iluminados. E antes de começar esse vídeo, né? Esse vídeo é sobre como ganhar dinheiro, como manifestar dinheiro na vida de vocês. Eu vou ensinar uns conceitos aqui que eles são básicos, porém muito importantes. Mudaram a minha vida e só graças a eles eu consegui realmente manifestar dinheiro em abundância na minha vida. Antes disso, eu estava completamente perdido, assim como a maioria de vocês. E eu não percebia que eram pequenos ajustes que me puxavam para baixo e que não me deixavam prosperar. Principalmente ajustes energéticos e condicionamentos mentais, tá? Que eu precisava quebrar de qualquer jeito. Então são amarras mentais mesmo, cadeados mentais. E eu vou explicar isso para vocês, tá? Só que antes eu quero agradecer a todos vocês que estão fortalecendo aí a comunidade. Quero dar um recado que esse mês agora de abril eu vou abrir o nosso grupo privado, tá? Aqui no YouTube. Então a gente vai ter um grupo de membros, um clube de membros, e eu vou trazer várias novidades lá, tá? Vou trazer aulas mais intensificadas, vou trazer aprofundamento maior, lives, enfim. Então já para ficar aí a recomendação e o aviso para vocês. E deixem os relatos de vocês da prática de retenção, da evolução. Eu fico muito feliz quando eu ouço quando eu consigo ler aí alguns relatos que tem galera progredindo, que tem galera acompanhando os vídeos do canal e usando isso como motivação, quebrando recordes, enfim, e alinhando as suas vidas. Isso é o mais gratificante para mim. Dinheiro nenhum compra isso, valeu? Então, o intuito desse canal é formar um movimento de verdade e a gente vai ser grande, tá? A gente vai ser grande daqui a pouco tempo, a gente vai ser muito grande, a gente vai ser uma comunidade incrível. Enfim, vamos falar de energia, vamos falar de amarras mentais que te prendem no retrocesso, que te prendem na escassez e que não deixem que você alcance a frequência de abundância, tá? Primeiramente, eu quero começar com um estudo muito interessante para provar para vocês que os bloqueios são mentais. Os bloqueios sobre dinheiro estão na mentalidade de escassez, na mentalidade de pobreza, na mentalidade pequena. Fizeram um estudo e meio que comprovaram que se você pegasse todo o dinheiro do mundo e distribuísse igualitariamente na mão de todas as pessoas, em 5 anos, mais ou menos, o dinheiro voltaria para as mesmas mãos. Ou seja, o pobre voltaria a ficar pobre e os ricos voltariam a ficar ricos. Enfim, a diferença dessas pessoas não é o dinheiro. A diferença dessas pessoas é a mentalidade e a frequência energética. As pessoas que têm dinheiro aprenderam, a maioria, não todas, tá? Mas a maioria das pessoas que têm dinheiro aprenderam a fazer dinheiro, aprenderam a vibrar na frequência do dinheiro. Aprenderam a prosperar materialmente. Mas lembre-se, tá? Riqueza é uma coisa e prosperidade é outra. Valeu? Então, são duas coisas completamente diferentes. Você pode ter muito dinheiro e não ser próspero. Quer um exemplo? Você pode ter muito dinheiro e ser solitário. Não falar com a sua família. Não ter um lar. Se sentir vazio. Tá cheio de gente milionária aí que se enche de antidepressivo. Que sofre de vazio existencial. Enfim. Que traiu um monte de gente, que só fez besteira, que vive arrependida. Tá cheio de gente que chega no fim da vida, assim, ou chega num estágio avançado e percebe que perdeu muita coisa no caminho que era mais valiosa do que o próprio dinheiro. Uma dessas coisas é o tempo. Essa pessoa é rica financeiramente, mas ela não é próspera. Então eu vou tentar dar um caminho aqui que vai unir a prosperidade. O que é prosperidade? Eu tenho dinheiro, mas eu tenho riqueza em afetos. Por que eu falo sempre aqui de riqueza em afetos? Porque os afetos são as coisas mais importantes do mundo, não é nada mais importante. Isso é provado para você que é cético, tá? Para você que assiste o meu canal e eu não acredito em Deus, eu não acredito em espiritualidade. Enfim, isso é com você. Mas eu vou falar para você que é cético, tá? Os cientistas, os neurocientistas, procure isso, vá atrás disso aqui que eu tô falando que isso é muito sério. Os neurocientistas chegaram à conclusão, fizeram um estudo com
centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo e eles perceberam uma coisa em comum sobre a felicidade. Felicidade é difícil de medir para os cientistas porque é um conceito subjetivo. A felicidade, ela varia de indivíduo para indivíduo, mas eles encontraram um fator fundamental na felicidade. Esses indivíduos que chegavam à idade avançada mais felizes, eles mapeavam o cérebro e percebiam que esses indivíduos eram mais felizes, tinham altas doses de serotonina, enfim, de endorfinas que davam prazer para eles. Enfim, se sentiam mais satisfeitos, se sentiam plenos. Eram indivíduos que tinham poderosas relações afetivas. Seja um casal, né, que envelhece junto e se ama, seja uma família que se desenvolve junto, que é unida, seja com fortes laços de amizade também até o fim da vida. E os cientistas chegaram à conclusão que o fator mais determinante para que nós tenhamos abundância em felicidade, em plenitude, são os afetos. São a qualidade das relações, não a quantidade, a qualidade. Você pode ter poucos amigos, poucos parentes, mas bons amigos e bons parentes, que você carrega para o resto da vida. Entendeu? Então, independente se você acredita no espiritual que diz... Por que eu falo do espiritual? O espiritual sempre disse isso, o que a ciência está comprovando. Amar, criar boas relações, viver bem com a comunidade, ser querido, tratar bem as pessoas, para que seja bem tratado, ter uma relação em comunidade. Todo mundo aqui sabe que viver bem com outros indivíduos é a coisa maravilhosa, cara. É uma coisa maravilhosa. Ou seja, eu vou dar aqui para vocês uma orientação para tentar fazer com que vocês busquem o dinheiro, tá, na vida de vocês, mas não esqueçam da prosperidade. Riqueza e prosperidade. Prosperidade de significado, prosperidade de propósito, prosperidade de afetos. Não esqueçam disso, porque senão vocês vão pagar um preço muito caro. Podem até conseguir muito dinheiro, mas vão pagar um preço muito caro, tá? Por experiência própria, vai por mim. Eu não precisei envelhecer para entender isso, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam entender sobre o dinheiro é o ambiente, tá? O ambiente, ele vai ter uma influência muito grande se você prospera ou não. Se você convive com pessoas que têm a mentalidade de escassez, que tem pobreza intelectual, pobreza de ideias, pobreza de crenças, ou seja, crenças extremamente limitantes quanto a dinheiro, não sabem lidar com dinheiro, falam mal do dinheiro, enfim, pessoas limitadas. Se você tem essas pessoas no seu ambiente, provavelmente você está reproduzindo o padrão que elas estão passando para você, principalmente a sua família. O que você tem que fazer? Você tem que se afastar, pelo menos, da ideologia e das crenças dessas pessoas. Você não precisa deixar de amá-las, mas você tem que enxergar, se esforçar para começar a quebrar esses padrões de crenças e começar a enxergar o mundo de uma forma diferente da forma que elas enxergam. E quando você começa a se afastar desses indivíduos que têm limitações quanto a dinheiro, quanto a abundância, quanto à prosperidade financeira, você vai perceber que você vai começar a destravar muitos bloqueios que existiam dentro de você. Você vai começar a acreditar que você pode ganhar mais dinheiro. Você vai começar a acreditar que não é impossível você melhorar sua condição financeira. Entende? Quando você está em meio a essas pessoas, esses limitadores, né? Muitas das vezes não é culpa dessas pessoas. Esses padrões foram reproduzidos para elas também, dos pais, enfim. Então elas só estão reproduzindo. Não seja só um reprodutor desses padrões. Quebre esses padrões. Quebre o que eu chamo de maldição, tá? Maldição, muitas das vezes, hereditária. Quebre essa maldição. E quando você começar a romper com as crenças desses indivíduos, perceber que eles têm crenças limitantes, que na verdade eles não têm dinheiro porque eles não sabem usar o dinheiro, eles têm uma má relação com o dinheiro, ou eles não sabem como atrair o dinheiro, entende? Eles não sabem manipular o dinheiro, enfim, eles têm crenças limitantes e não acreditam que podem ganhar mais dinheiro, que podem enriquecer, já aceitaram para si mesmos como uma verdade que vão ficar naquela situação pro resto da vida. E se você ficar perto dessas pessoas, e você vai começar a acreditar muito nelas, e você vai passar a acreditar no que elas acreditam. Enfim.
É isso. Primeiramente, então, se afaste. O ambiente de pessoas para mim, na minha concepção, o ambiente ao seu redor de pessoas, de influências, da energia de pessoas. Porque crença, pensamentos, fala, ação, é tudo energia. A energia dessas pessoas vai afetar os seus pensamentos, as suas crenças, a sua aura, a negatividade delas. Por mais que não seja intencional, que elas só estejam reproduzindo um padrão da Matrix, elas vão te prejudicar, tá? Então você precisa fazer isso pelo menos inicialmente. Se afastar delas inicialmente. Mas fica tranquilo, que você não precisa se afastar delas para sempre. Você pode até ajudar elas depois, mas primeiro você precisa se ajudar, tá? Segue o que eu tô falando aqui. E aí, depois você precisa mudar o seu ambiente mental. Você mudou o ambiente, aí você agora muda o ambiente mental. Começa a reprogramar o seu cérebro. Começa a buscar conteúdos edificantes ou por amizades edificantes de pessoas que têm prosperidade, que prosperaram e que repetem pra você que você pode. Pessoas, você só vai mudar os padrões. Pessoas que fazem você acreditar. O poder está na crença. Crer é uma coisa, é muito poderoso. A crença é o seu céu ou o seu inferno. Dependendo das suas crenças, você tá vivendo no inferno. E dependendo delas, você vive no paraíso. As crenças, cara, as crenças são muito poderosas. Então você vai buscar edificar as suas crenças. Passar a acreditar em si mesmo, no seu potencial, que você pode desenvolver habilidades, que você pode ganhar, manifestar X quantidade de dinheiro, que não existe limite pra você, e independente das suas limitações, de que você acha que tem limitações em qualquer sentido da vida, tá? Seja aparência, seja gênero, enfim. Independente de qualquer coisa, você pode. Quando você passa a desenvolver essa crença e alimentar ela, ao longo do tempo você vai formar uma crença poderosíssima em si mesmo, tá? De que você é capaz. E dependendo, se você acredita em Deus, no Criador, na consciência primordial, você vai passar a acreditar que acreditar em si mesmo te conecta com essa crença, te conecta com esse ser criador e ele te dá poder. Quando você não pode ir além, ele te movimenta além, tá? Então, o poder da crença é incrível. É um superpoder que nós temos e não sabemos usar. A fé. É a fé que Jesus fala. A fé move montanhas, a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Sempre foi falado isso. A gente sempre soube disso. Mas a maioria de nós não tem fé. Ou seja, a maioria de nós não tem crença, não crê o suficiente, não tem crenças. A fé sem ação é morta. Eu vou explicar um pouco mais aqui. Vamos lá. A verdadeira fé não é a fé que você só fica sentado e pedindo. A verdadeira fé te impulsiona a agir. Isso é fé. Então, quando eu acredito em mim mesmo, quando eu acredito que eu posso ir lá e conseguir a vaga de emprego, a promoção, abrir o meu negócio, criar um negócio no digital, que eu consigo largar os vícios, quando eu acredito que eu posso mudar de vida, que eu posso ganhar 50 mil por mês, quando eu acredito que eu posso, isso me movimenta a agir. Isso me leva a ter ideias, a gente vai chegar no plano das ideias, tá? Isso me leva a atrair coisas pra mim, pessoas, network, me leva a agir, ir em direção, atrair, entende? Então, essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé te movimenta. Quando na passagem bíblica, relata isso muito bem, naquela passagem bíblica da mulher que tem um fluxo de sangue, quando ela vai até Jesus, a fé dela movimenta ela. Aquilo ali, cara, pode ser metafórico, você pode enxergar como metafórico, mas eu chego a ficar arrepiado. Aquilo ali é a representação máxima de como a crença funciona. Ela acreditou e ela foi até Jesus, passou pelo meio a multidão ali, ela representava o que? Os obstáculos da vida. Mas quando você tem uma fé inabalável, que você tem a crença poderosíssima, você vai romper os obstáculos e você vai chegar. E ela chegou e tocou na veste de Jesus, porque ela acreditaria que tocar nas vestes de Jesus, olha só, seria o suficiente para ela ser curada. E Jesus sente, saiu virtude de mim. Então ele fala, mulher, a tua fé te curou. Cara, eu tô todo arrepiado aqui, cara. A tua fé te curou. A tua fé vai te levar aonde você quer chegar. A tua fé. Entendeu? Seja em objetivos físicos, o objetivo dela era físico. Era a cura física. Seja objetivos espirituais. Você escolhe como usar a sua fé. Os objetivos mais nobres e virtuosos são os objetivos espirituais. Levar a sua fé para transcender a carne. A bestialidade, tá? Mas você pode sim, você tem esse poder e ele foi dado a você. E acabou, é seu, você foi dado esse poder. E cabe a você usá-lo da forma que você quiser. E se você quiser usar esse poder para sair de uma condição de escassez e para uma condição de abundância, você pode, tá? Então,
mudar o ambiente, depois mudar o ambiente interno, reformular as suas crenças, seus padrões mentais, seu mindset, e depois emanar a positividade, tá? Você vai se tornar uma pessoa muito positiva, e você vai passar a ter mais paciência, perseverança, foco, disciplina, porque agora que você acredita, vamos lá, se eu entro na academia e não acredito que eu posso emagrecer, eu não vou emagrecer. Então eu não vou ter disciplina, eu não vou ter foco, eu não vou ter perseverança, eu não vou ter constância, eu não vou ter paciência. Porque eu tô na academia ali treinando, mas eu não acredito que eu posso perder. Tô com 150 quilos, sempre fui gordinho, gordo, e eu não acredito que eu posso emagrecer. Eu não vou emagrecer, eu não vou desenvolver um mindset. Agora, se eu tô ali e eu abraço aquele projeto e eu acredito no meu potencial, e a partir daquele dia eu falo, eu posso emagrecer, eu vou emagrecer, eu desenvolvo a disciplina, tudo parte da crença, tá? Eu desenvolvo a disciplina, eu desenvolvo a coragem, a perseverança, a persistência, a paciência, eu desenvolvo tudo isso. O mindset, isso tudo é sua programação mental, o seu mindset. Então é assim que se faz. E aí a gente vai para outro, tá? Outro quesito que é bastante importante que eu vejo muita gente errar e que é simples. É organizar o seu ambiente pessoal, tá? Vamos lá, eu vou fazer uma analogia aqui para vocês. E essa analogia ela tem a ver com produtividade. A produtividade ela tá intrinsecamente ligada com o dinheiro, com a energia do dinheiro, com manifestar, com a produtividade é a sua otimização da sua energia vital. É só isso. O produtivo ele otimiza a sua energia. As pessoas confundem produtividade com excesso de trabalho. Então, a pessoa trabalhou o dia todo, ficou atarefada o dia todo, excesso de tarefas, ela acha que ela foi produtiva. Isso não é produtividade necessariamente, tá? Produtividade é fazer algo bem feito e no mínimo de tempo possível. Isso é ser produtivo. Vou te dar um exemplo. Duas pessoas, dois funcionários num escritório. Cada um tem o seu escritório. O chefe quer fazer um teste com eles. E aí, sem falar para os dois, o chefe vai lá e dá a mesma tarefa. E aí, no fim do dia, o chefe vê que um terminou em 3 horas, o outro levou 6 horas, ou seja, o dobro. Ou seja, o que terminou, o resultado foi igual. Os dois fizeram no mesmo nível, tá? Entregaram o resultado. Igual, nem melhor nem pior. Igual. Só que um terminou em 3 horas. Esse é mais produtivo. Só que a produtividade dele vem de outros fatores pré-determinantes que potencializam a energia dele. Ou seja, agora eu vou ir mais profundo. Vamos supor que esse funcionário que fez em 6 horas, ele é um funcionário que tá toda hora nas redes sociais. Na noite anterior, ele tomou um drink com os amigos, ficou até 1, 2 horas da manhã, dormiu pouco, dormiu mal. Vamos supor que ele seja sedentário, vamos supor que ele não pratique esporte, vamos supor que ele seja viciado em pornografia, vamos supor que ele seja, enfim, viciado em cigarro, em tabaco, entende? Vamos supor que a vida dele seja desequilibrada e o escritório o escritório dele também, você entra no escritório dele, é meio bagunçado, tá? Por quê? O escritório, nosso espaço pessoal, ele reflete o nosso espaço interno. A frequência do nosso... Quando você entra num lugar e você se sente muito bem, sempre o lugar vai estar organizado e sempre vai haver beleza estética. E você se sentir bem nesse lugar, na casa de alguém, no escritório de alguém, no espaço de alguém, significa que aquela pessoa manifesta a energia dela interna para o espaço, tá? Isso aí é regra, tá bom? A mesma coisa acontece quando você se sente mal, você sente aquela pessoa, o espaço, ele está carregado com a energia daquele indivíduo. Provavelmente sempre vai estar... Todo mundo odeia estar num lugar desorganizado, estar num lugar sujo, enfim, desequilibrado. E aí a gente parte para o outro que foi produtivo, que terminou em 3 horas, fez bem feito. Ainda sobrou tempo para fazer outras tarefas. Esse dormiu bem a noite passada, acordou cedo, praticou esporte, se alimenta bem, não tem vícios, tem bons hábitos. Você entra no escritório dele, tá tudo organizado. Tá aí a explicação. Por que ele produz mais? Porque ele otimiza a energia vital dele. A energia vital dele está no talo. Ele não está sendo sugado por vícios, ele não está sendo sugado por maus hábitos, ele não está sendo sugado por más práticas. Entende? E é isso que eu ensino aqui para vocês. Sempre quando eu falo para vocês eliminarem os maus hábitos, as más práticas, os vícios, por exemplo, a pornografia. Se você é viciado em pornografia, quer eliminar esse vício que drena a tua energia e te deixa improdutivo, um dos maiores efeitos colaterais da pornografia é a improdutividade. O que é o dreno da energia. Você fica drenado.
Você vai lá, consome pornografia, você volta pra mesma tarefa, você não quer fazer, dá branco, você não quer. Você não aguenta ler mais uma página do livro. Entendeu? Porque ela te deixa letárgico, ela te deixa preguiçoso, ela drena a sua energia vital. Então, se você está sofrendo com problema em pornografia, e-book Retenção Seminal, aqui na descrição do perfil desse vídeo, você vai aprender a largar, o e-book é focado nisso, largar a pornografia e aprender a praticar a retenção seminal e a transmutação de energia, ou seja, não é só largar, é aprender a largar e usar essa energia sexual para se tornar produtivo, tá? Mudar toda a sua energia, o seu ambiente. Você vai aprender isso tudo lá. E tem o e-book Metamorfose aqui também, tá? Para quem quer embarcar numa jornada de desenvolvimento pessoal e alta performance, tá? Quer evoluir, Metamorfose. Tamo junto. Vamos lá, recomendação dada. Então, a produtividade vem o quê? Da canalização da energia, da canalização inteligente da sua energia vital. Ou seja, você tem um ambiente, o indivíduo, ele é produtivo, ele tem bons hábitos, ele tem boas práticas, ele está canalizando toda a energia dele, e isso dá para ele um poder de raciocínio muito mais forte. Isso é provado cientificamente. Você pega indivíduos para fazer testes, tá? Indivíduos relativamente com QI parecido, com o mesmo nível de instrução, aí você priva o indivíduo do sono, aí o indivíduo bebe na noite passada, aí o indivíduo usa substância química, entendeu? Aí o indivíduo tem uma série de vícios, e aí você pega o outro que dorme bem, que pratica esporte, que não é... Cara, o outro engole ele nos testes. Teste físico, mental, raciocínio, emocional, engole. Acaba com ele. Ou seja, os dois indivíduos eles têm o mesmo potencial, QI parecido, eles têm o mesmo nível de instrução, às vezes, no que pede para fazer, só que o outro é muito mais produtivo, muito mais. Além de fazer melhor, faz mais rápido, com mais velocidade. Ou seja, ele está operando no máximo da capacidade. Isso vai atrair dinheiro para sua vida. No que quer que você faça. Se você for produtivo, se você for um empresário, autônomo, um vendedor, você vende coisas, ou você presta serviços, está abrindo a sua empresa, você precisa ser produtivo. Você precisa fazer isso tudo que eu estou falando aqui. Cuidar do seu ambiente pessoal, praticar esporte, ser uma pessoa que sair do sedentarismo, entendeu? Abandonar os vícios. Você vai vender muito mais, o teu raciocínio vai estar afiado, você vai dar muito mais entrega para o teu empreendimento. Se você é um cara que está estudando para concurso, a mesma coisa. Isso vale para todo mundo, cara. Se você está fazendo uma faculdade, isso vale a mesma coisa. Entende? Faculdade. Se você tiver esses hábitos, no mundo que a gente vive hoje, dos estudantes universitários que a gente tem hoje, você vai ser sempre o primeiro da classe. Entende? Os nossos universitários hoje, eles reclamam. Isso que eu vou falar agora está interligado com ganhar dinheiro e com tudo que eu estou falando aqui. A faculdade não tá dando mais dinheiro. Eu fiz faculdade de tal coisa e eu tô rodando no Uber. Mas vai ver, eu tenho vários exemplos desses no meu ciclo de amizade. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele se formou em administração e nunca conseguiu um emprego. E aí eu parei pra refletir sobre isso uma vez e eu falei, cara, tem algum problema aí, tá? Hoje ele trabalha com outras coisas, ele nunca conseguiu um emprego. Só que eu fui fazer a retrospectiva dele, ele sempre estava em festa, em balada, fazendo happy hour, saindo da faculdade para beber, para azarar. Ele empurrou todos os 4 ou 5 anos de faculdade com a barriga. Tá? Todo o tempo de faculdade ele empurrou com a barriga. E na hora de fazer trabalho, ele pagava pessoas para fazer trabalho para ele, enfim. Ou seja, a maioria dos universitários que reclamam que não conseguem emprego são esses improdutivos. Agora, aqueles que eram os primeiros da classe, aqueles que eram produtivos, aqueles que se tornaram ótimos profissionais, vão arrumar bons empregos. Porque o mercado quer bons profissionais. O mercado quer pessoas que tenham habilidades autênticas, que gostam do que fazem, enfim. Entendeu? Então, essa é uma regra da vida, cara. É a regra de ouro da vida. Não existe concorrência quando você é o melhor. E acabou. Não existe. A concorrência existe para os medianos. Para os melhores vão competir entre os melhores, mas o mercado deles é muito mais amplo, porque existem poucos melhores. Então, ser o melhor atrai dinheiro. Tá? Ser o melhor atleta, ser o melhor, enfim, escultor, ser o melhor pintor, ser o melhor empresário, ser o melhor influenciador aqui no digital, enfim, ser o melhor, cara. Ser o melhor no concurso público que você está estudando, passar em primeiro lugar. A concorrência, tem 100 vagas. A concorrência ali para os 10 primeiros, não tem concorrência. Entendeu? Estão muito na frente, estão os 10 primeiros.
Entendeu? Não tem concorrência. Seja o melhor, mas para ser o melhor você tem que ser produtivo. E para ser produtivo você tem que mudar o ambiente. Para mudar o ambiente você tem que se afastar de pessoas com crenças limitantes. Porque se tudo começa da crença, se lembra? Se você anda com pessoas ao seu redor que te fazem acreditar que você não pode chegar, você vai acreditar nisso, você vai reproduzir esses padrões. E você não vai chegar nem a tentar. Você não vai nem entrar na faculdade, você não vai nem entrar no concurso, você não vai nem abrir a tua primeira empresa, você não vai nem tentar. Entendeu? Então já começa daí. Se você não mudar o seu ambiente, tá sempre desorganizado, tá sempre desarrumado a tua casa, o teu ambiente, o teu quarto, por mais humilde que seja a sua vida, o seu escritório ali, por mais humilde que seja, mantenha organização. Sempre. Isso atrai, eleva a sua energia, te deixa mais motivado, te incentiva, atrai coisas boas pra sua vida. Atrai uma boa energia, energia de prosperidade. Entendeu? E isso tudo vai te dar um mindset poderoso para você ganhar dinheiro. As pessoas só se preocupam com a finalidade, com o dinheiro em si. Não é o dinheiro, não é sobre dinheiro. Agora eu vou chegar no final do vídeo, é sobre ideias. O que produz dinheiro é ideias. Ideias deixam homens milionários, deixam homens ricos, deixam homens bilionários. Ideias tiram o homem da pobreza e deixam o homem com uma vida maneira, legal. Ideias. Ter uma ideia de fazer um concurso, ter uma ideia de abrir uma empresa, ideias. Eu vou dar um exemplo pra você aqui, tá? Lá nos Estados Unidos eles vendem muito aqueles café expresso, né? No copo descartável. Principalmente em Nova York, porque a galera não tem tempo, né, de tomar o café na cafeteria. Então a galera já compra o café ali e sai. Teve um cara que ele ficou observando e ele percebeu que aquela galera que o café é muito quente, as pessoas tinham que pegar guardanapo para colocar em volta para não queimar a mão. E aí ele pensou uma ideia simples, mas genial, mas extremamente simples. E se eu fizer ele fez um suporte de papelão, que até hoje a gente vê nos filmes, suporte de papelão, produziu o negócio em massa e ficou milionário. Até surgir concorrência, o cara já tinha dominado o mercado, enfim. Uma ideia. Ideia. Só que ele não teve só a ideia. Percebe que ele teve a ideia e foi produtivo? Olha só, tá tudo... Quantas pessoas não têm ideias, mas não têm crença, o ambiente limita e elas não são produtivas, elas não agem da forma necessária. Imagina, eu vou colocar um outro cenário. Imagina que esse cara tá ali e tem essa ideia. Mas ele tá bêbado, ele tem essa ideia, ele tá rodeado de pessoas que passam crenças negativas pra ele, condicionam a mente dele com crenças negativas, crenças limitantes. E aí ele tá ali, tem essa ideia genial, mas não acredita que essa ideia pode dar certo. Fala pra alguém, essa pessoa diz que essa ideia é ridícula. E ele chega em casa, a casa dele é toda bagunçada, ele não tem produtividade, ele não dorme bem, ele se masturba o tempo todo, enfim. Joga esse cara pra esse cenário. Ele ia ter a ideia genial, mas ele não ia colocá-la em prática. Porque, primeiramente, ele nem acreditou que essa ideia poderia se tornar realidade. Então, esse indivíduo que teve essa ideia e fez ela acontecer foi um indivíduo produtivo. Tá? Ele acreditou. Ele foi em direção àquilo. Ele teve a ideia. Só a ideia não é o suficiente. Mas são as ideias que mudam as nossas vidas. Então, pega tudo isso que eu tô falando aqui, cara. Esquece dinheiro, cara. Entendeu? O dinheiro é energia só. É só isso. E não é a quantidade de trabalho que diz a quantidade de dinheiro que você vai ganhar. Não. É o trabalho inteligente. Quanto melhores foram as suas ideias, maiores as suas crenças e mais edificantes os seus pensamentos, mais produtivo você for, quanto mais alinhada for a sua rotina, equilibrada a sua mente, mais dinheiro você atrai. Mais dinheiro você atrai. Tá? E você vai conseguir atrair dinheiro da forma certa. Eu tô falando isso aqui, eu tô falando sobre coisas lícitas, tá, cara? Tô falando sobre coisas que não vão degradar a sua moral. Você pode ganhar muito dinheiro em algum mercado negro, obscuro, que tem a ver com substância, enfim. E ser um cara que vive na noitada e ser muito rico, igual tem muitos aí. Eu não tô falando sobre isso, cara. Eu tô falando de ganhar dinheiro de forma que você, com as suas ideias, de forma edificante, agregando valor na vida das pessoas, tendo ideias que melhoram a vida de pessoas. Igual esse cara, ele melhorou a vida das pessoas, ele facilitou a vida das pessoas, entendeu? Então, eu tô falando sobre isso, cara, sobre isso. Sobre você ganhar o seu dinheiro, melhorar a sua vida, mas sem sacrificar a sua consciência, entende? Porque é isso que é riqueza e abundância. Riqueza e abundância. Riqueza e prosperidade. Acima de tudo, prosperidade, tá? Então...
Cuide do ambiente ao seu redor, se afaste de quem te limita, tá? Se afaste reformule as crenças limitantes, organize os seus ambientes de trabalho, para que você consiga, elimine os maus hábitos, adote bons hábitos, para que a sua energia se eleve, você consiga ser produtivo e para que você consiga aproveitar as suas ideias. Porque num ambiente produtivo, interno e externo, o ambiente produtivo é interno e externo, o ambiente interno produtivo, você está saudável, se alimentando bem, dormindo bem, ou seja, praticando esporte, lendo, se afiando, aprendendo, ambiente interno. Entrando em introspecção, conexão com o espiritual, você está saudável internamente. Ambiente externo saudável, ambiente limpo, organizado, longe de pessoas pessimistas, longe de pessoas com crenças limitantes, perto de pessoas com crenças edificantes. Você já alinhou. Você vai ficar mais produtivo, você vai ter muito mais energia para produzir e ter mais ideias. E você vai ter a crença necessária, o poder necessário, o mindset necessário, força, persistência, garra, resiliência, autocrença, você vai acreditar em si mesmo, autoconfiança, para perseguir as ideias que você tem para ganhar dinheiro. Esse é o mecanismo. Foi isso que aconteceu na minha vida. Exatamente nesses padrões. Foi isso que aconteceu na minha vida. Então comece a trabalhar, moldar a sua vida dessa maneira que eu tô falando aqui, tá? Você pode fazer várias adaptações ao longo da sua vida e até acrescentar coisas que eu não acrescentei aqui, tá? Melhorar isso aqui que eu tô falando, mas funciona. Você vai elevar a sua vibração, a sua energia de uma tal forma que você vai começar a atrair dinheiro, prosperidade e abundância para sua vida. E da forma certa, tá? Da forma que vai edificar o teu ser e que não vai violar a sua consciência, entendeu? Então é isso. A recomendação final para você que quer uma mentoria, tá com problema financeiro, tá com problema de hábitos, tá com problema de crenças limitantes, tá com problema de relacionamento, tem coisas te puxando para baixo e te impedindo de evoluir, eu tenho a minha mentoria de desenvolvimento pessoal, mentoria Metamorfose, tá? Acesse o link, tá na descrição. E para você que quer desenvolver um projeto aqui no digital com a minha metodologia, tá? Criar um projeto do zero. Tanto você que já tem uma noção quanto você que não sabe nada. Eu tenho a minha mentoria, Projeto Liberdade, para te tirar da Matrix e te dar a liberdade de tempo geográfica que hoje eu tenho, tá? Te ensinar tudo que eu sei, desenvolver todas as habilidades do zero. É 1 mês comigo, direto. A gente nessa mentoria intensiva, R$997, valeu? Pra gente transformar essa tua jornada profissional aí, fazer o que você ama, sua vocação, e conseguir sair dessa Matrix aí, dessa prisão que a maioria das pessoas, 99,9%, tá vivendo, tá? É isso, galera. Fiquem com Deus. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. A comunidade tá crescendo rumo aos 10 mil. Vamos bater 10 mil até o final dessa semana. Eu creio. Tamo junto, galera. Até a próxima.